Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, quando nós falamos de Abraão. Todos nós é uma mensagem tão linda, né, irmãos? Falar sobre Abraão, sobre Abrão, é uma coisa linda. E nós vemos aqui, dei o tema para essa lição, o chamado de Deus. O chamado de Deus. Aí eu trago você aqui para refletir, para imaginar comigo. Se Deus estivesse falando com você, o mesmo que falou para Abraão naquela época. Aí eu pergunto para você, qual seria a sua reação? O que você pensaria? Pensou? Aí eu falei assim, eu até imaginei o pastor Ismaelino, né? E ele tem o seu trabalho, vi que sua irmã Regina também, tem seus filhos, tem sua mãezinha aqui. Se Deus chegasse para ele e falasse, ó Ismaelino, sai daqui. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, quais seriam os nossos medos se Deus chegasse para nós e falasse isso? Qual seria a nossa posição diante de Deus ao ouvir um chamado assim? E eu fiquei pensando na minha casa, meu Deus, será que Abraão fez a trouxa dele, arrumou tudo, colocou no jumento, pegou Sara e foi embora? E eu fiquei pensando, mas ele também era um ser humano como nós somos. Ele teve também os medos. Ele teve também aquelas dúvidas, naquele contexto que ele vivia e que ele precisava tomar uma decisão. Ele não era sozinho. Ele tinha sua esposa, ele tinha o seu pai, tinha os seus negócios. Ele vivia em uma cidade, como a Bíblia diz, que ele já tinha 75 anos que estava ali. Então ele tinha raízes naquele local. E ele teve que tomar decisão. E quando nós lemos o chamamento, eu vou falar Abraão logo, tá? Para não ficar Abrão. Quando aconteceu o chamamento, nós vemos pela palavra de Deus, lá no versículo 4, que ele creu. Ele creu. Muito embora nós também creiamos, mas muitas vezes ficamos com medo, né? Ele creu, confiou e pela fé ele obedeceu o chamado do Senhor. E eu digo para você que hoje, nos dias de hoje, o Senhor continua chamando a cada um de nós. Ele chama a mim, Ele chama você, para quê? Para que Ele venha cumprir aqui na terra o que Ele tem designado para nós, para cumprir a missão e o seu propósito. E sabe quem que Ele quer usar, irmãos? Somos nós, a igreja do Senhor. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é o propósito de Deus para com a minha vida? Irmãos, tem um primeiro. Depois da salvação, é ir e proclamar Jesus a quem está perdido. Ele quer que nós saiamos
e vá pregar a sua palavra aos perdidos. Ele quer te usar tanto quanto Ele quer usar a mim, quanto Ele quer usar qualquer um dos nossos irmãos. O Senhor quer fazer de nós vasos de valor, pessoas conhecidas por muitos e muitos outros. Assim, Ele quer marcar a nossa vida. Ele quer marcar a nossa geração com a sua glória. Aleluia. E eu fico pensando, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando, quando nós estamos pedindo, e muitas vezes nós nos oferecemos e dizemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me coloco à tua disposição, Senhor, o que tu me mandar fazer, eu vou fazer. E o Senhor escuta, e Ele conhece o nosso coração. Mas para ter o chamado de Deus, para que nós possamos ser chamados de Deus, nós temos algumas características. E uma delas é ser verdadeiros adoradores. O chamado de Deus é para os verdadeiros adoradores. E você observa que quando nós estamos lendo a história de Abraão, nós observamos que diante daquele contexto que ele vivia, idolatria, os pais eram a idolatria, aquele lugar que ele vivia era idolatria. Abraão se destacou por alguma razão. Por quê? Porque ele escolheu ser diferente. Ele escolheu adorar ao Senhor. E isso foi o quê? Determinante para que Deus visse em Abraão uma condição de usar como um diferencial no seu tempo. Aleluia. E quando você pode estar falando: ah, pastora, mas lá no livro de Josué, o capítulo 24, diz assim, o 2 e o 3. Então Josué disse a todo o povo, só para vocês verem: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, e pai de Naor, e serviram outros deuses. Ele serviu outros deuses. Abraão estava ali, naquele meio. Porém, eu tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência, e lhe dei Isaque. E a palavra do Senhor nos diz lá em João, que ainda hoje, o Senhor continua buscando, procurando verdadeiros adoradores. Para quê? Para nos usar nos seus propósitos. Aleluia. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que Deus tem visto na sua vida? Será que Deus olha para você e vê em você um verdadeiro adorador? Será que Ele olha para mim e vê na minha vida uma verdadeira adoradora? Aquele que adora em espírito e em verdade? Ou somente aquele que adora quando está no meio da multidão? Mas quando está no quarto, quando está sozinho, ele é diferente. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele vem e procura os verdadeiros adoradores. E que eu e você possamos, irmãos, ser o adorador que o Senhor procura. O chamado de Deus, ele não é para qualquer pessoa. Veja bem, é para aqueles que estão dispostos a obedecer. Ô coisinha difícil, irmão, é a tal da obediência. Meu Deus do céu, eu acho que não existe coisa mais difícil na vida do que obedecer. Mas o chamado de Deus é para os obedientes, para quem tem uma vida no altar, uma vida de adorador, verdadeiro adorador, o que tem uma vida de obediência na presença do Senhor. Abraão, quando nós lemos aí, ele não vivia em qualquer lugar, ele vivia numa terra próspera, ele tinha sua família, ele tinha bens, ele tinha o seu parentesco, né?
ele tinha amigos, ele vivia onde? Ele fazia parte de uma sociedade naquela cidade. Eu creio que ele já era bem próspero, porque ele levou várias coisas, né? Já era bem próspero. Portanto, eu creio que ele tinha as suas raízes firmadas na cidade onde morava. E eu fico imaginando que diante do chamado de Deus, do chamamento de Deus, ele teve, irmãos, que enfrentar conflitos. E eu creio que os conflitos deles não foram poucos, foram grandes conflitos. Mas antes, ele fez o quê? Ele decidiu obedecer ao Senhor. Diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, Abraão, sai daqui, pega a tua mulher e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele ficou pensativo, mas ele resolveu obedecer. E ele precisou, para obedecer o chamado de Deus, ele precisou sair daquela zona de conforto. Com certeza, se fosse nos dias de hoje, ele teria uma casa num condomínio muito bom, ele teria, como ele tinha vários empregados, talvez teria fazendas e mais fazendas, carros e muitas coisas. Mas ele teve que deixar a maioria das coisas que ele não podia levar de pessoas. Ele teve que deixar, ele teve que sair daquela zona de conforto. Se fosse conosco, nós íamos ter que deixar nossa casa, deixar nossos filhos, deixar nossos pais e ir também. Não foi fácil para ele, irmão. Se não é fácil para mim, se não é fácil para você, para Abraão também não foi. Mas ele obedeceu o ídolo do Senhor. Ele teve que se desprender de tudo o que lhe segurava naquela cidade. Ele teve que confiar, mesmo diante das incertezas. Quando o Senhor falou para ele, sai e vai para uma terra que eu o quê? Ele não falou, Abraão, sai daqui e vai para ali. Sai daqui de Porto Velho e vai ali para Ji-Paraná. Não, se fosse assim era fácil. Ele já sabia para onde ele ia. Mas era uma coisa incerta. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Já imaginou, irmãos? Tem que ter confiança. Ele precisou de quê para fazer isso? Ele precisou ter fé. Fé. E se nós não temos fé, nós não alcançamos as nossas vitórias. E eu digo para você que Deus também tem uma obra grandiosa para realizar nas nossas vidas. Aleluia. Ele está te chamando, irmãos. Ele está te chamando, minha irmã. Ele diz, vem aqui, minha filha. Vem aqui, meu filho. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma história nova para você. Só precisa você se chegar até mim. E até nós queremos, irmãos, viver o novo de Deus. Não é, evangelista Delano? Queremos. A gente ora, a gente busca, a gente canta. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo. Nós cantamos, queremos um novo amanhecer, queremos algo novo, oramos pedindo algo novo. Mas quando o Senhor nos dá algo novo, a situação é diferente. Porque para nós alcançarmos o novo do Senhor, nós temos um processo. Temos caminhos a percorrer, mas o Senhor tem. E quando é que nós alcançamos o novo do Senhor? O que é necessário para mim alcançar o novo que o Senhor prometeu para mim? Obedecer. Obedecer. Através da obediência é que Deus nos dá a nossa vitória. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós queremos oferecer sacrifício, mas não obedecemos e o Senhor não recebe. E Ele diz, é melhor obedecer. Então, quando nós obedecemos, as promessas do Senhor se cumprem em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós sermos chamados pelo Senhor,
o chamado dele, sabe para quem é? É para aqueles que creem nas promessas que ele fez. O Senhor fez promessa para Abraão. Irmão, ele não chama ninguém de graça. O Senhor, ele não quer nada de mim de graça, não é, evangelista Márcio? Ele não quer. Quando ele me chama, quando ele me condiciona, quando ele manda eu fazer, ele já trata de dizer, olha, vai ter isso para ti, a tua recompensa. E qual é a nossa maior recompensa? É o nosso galardão no céu, aleluia. Mas ao chamar Abraão para o cumprimento daquela missão que ele já tinha planejado, que o nosso Deus já tinha planejado, quando ele falou, sai do meio da tua terra, põe o 2 aí. Ele também, Deus ministrou sobre a vida de Abraão promessas. Ele ministrou promessas sobre a vida de Abraão. Aleluia. Promessas essas que seriam alcançadas por Abraão através de quê? Através da sua obediência, através da confiança, através da sua fé. Aleluia. Disse ele aqui, ó. Partirei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor prometeu para Abraão, e ele creu. Creu, e a palavra nos afirma que ele partiu confiando no Senhor. E por causa da sua fé, Deus cumpriu tudo o que ele prometera. O Senhor prometeu fazer dele uma grande nação. Ele saiu de lá, ele, a esposa, os funcionários, e o Senhor prometeu fazer uma grande nação. E cumpriu. O Senhor prometeu que ele seria abençoado. E o Senhor prometeu também que o seu nome seria engrandecido. Agora você pense aqui um nome engrandecido. Para um nome ser engrandecido, irmão, com certeza é um nome que deixou marca na sua geração. É um nome que hoje, até os dias de hoje, se fala em Abraão. Observe que Deus, ele engrandeceu esse nome. Nós temos vários capítulos na palavra aqui que falam sobre Abraão e praticamente da sua vida pessoal, contando o que aconteceu com ele. Deus usou Abraão para quê? Para fundar aquela nação de Israel. A fé de Abraão alcançou os hebreus. E Abraão, irmãos, até hoje, veja só o engrandecimento do seu nome. Até hoje ele é reverenciado. Por quem? Conhecido como? Pelo pai da fé. Quando nós falamos em Abraão, nós já dizemos Abraão, o pai da fé. Não é verdade? Então, nós estamos reverenciando até hoje o nome dele. Por quê? Porque o Senhor prometeu, engrandecerei o teu nome. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Bênção, prosperidade espiritual, prosperidade ministerial. Ele quer engrandecer o nosso nome por onde nós passarmos. Aí vai dizer, ali passa verdadeiramente uma mulher de Deus. Por ali passa realmente um homem de Deus. Quando ora, acontece. É isso que o Senhor tem para nós. Através de quê? Através do seu chamado. Aleluia. Mas para que eu e você recebamos, devemos estar em obediência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando nós lemos mais para frente, nós vamos ver que com a morte e ressurreição de Jesus, nós vemos a grande ampliação do povo escolhido. Todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas, nós passamos a fazer parte do quê? Do Israel de Deus, do Israel espiritual, que Abraão foi lá que criou aquela nação. E lá em Romanos diz, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão.
o qual é Pai de todos nós, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, ao saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Fomos nós chamados, somos nação santa, através da fé, da mesma fé que professamos como Abraão. Aí diz lá em Gálatas, sabei, pois, que os que são filhos da fé são filhos de Abraão. Isso é o que, irmão? É engrandecendo o nome de Abraão. Aí o Senhor diz mais ali, que apenas Abraão, na Bíblia, foi chamado amigo de Deus. Você já imaginou? Que coisa linda, como é engrandecer o nome de uma pessoa? Então, nós somos também dessa linhagem, dessa descendência. E Deus prometeu que através dele, todas as famílias da terra seriam benditas. E através da fé dele, através da promessa dele, é que nós estamos aqui, sendo abençoados, sendo benditos pelo Senhor. Aí nós vemos aqui o poder de Deus, agindo na vida dele, através de promessas. E quem aqui tem promessa de Deus? Dê um sinalzinho aqui com a sua mão. Então tenha a certeza, irmão, que não importa o tempo, que não importa se foi 10, se foi 5, se foi 20, o Senhor vai cumprir. E muitas vezes para nós alcançarmos esta promessa, só depende de nós. O Senhor prometeu, a promessa é minha. Pastor Ismaelino, vou te abençoar. A bênção já é do pastor Ismaelino. Mas precisa de quê? Ficar no lugar da obediência. E muitas vezes o Senhor fala assim, Roseni, faça isso. Oh Senhor, isso é tão difícil. Eu quero, mas é tão difícil. Roseni, vai por aqui. Não, Senhor, mas por aqui tem muita pedra, tem muito buraco. Deixa eu ir por aqui, porque aqui está lisinho, um asfalto bom. Aí o Senhor pega a minha bênção que estava bem aqui na minha mão. Aí o Senhor leva bem para colar. Aí vai lá para aquele canto. Vai lá. A bênção é minha. Ela não deixou de ser minha. Simplesmente ela andou. E eu vou ter que fazer outro processo. Orar, buscar, chorar, gemer, até chegar ali. E aí se eu chegar ali de novo e murmurar e reclamar e desobedecer, a bênção continua sendo minha. Mas ela vai mais para frente um pouquinho. E lá vai eu de novo. Então é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Aleluia. E foi assim, através da obediência ao Senhor, que Abraão foi abençoado. A nação de Israel foi formada. O Messias veio, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou, pagando um preço, a dívida do pecado do homem, dando assim a cada um de nós o quê? A oportunidade de salvação, o acesso aos céus. E eu pergunto para você, a salvação é para poucos? Não, a salvação é para todos. Jesus morreu para todos, por todos. A salvação deu para todos, mas eu escolho ser salvo ou não. Então, que nós possamos pensar nisso. O chamado de Deus é para o quê? Para a realização de grandes obras. É através do meu chamado. Quando Deus me chama, quando Ele chama você, é que Ele faz algo extraordinário por nós e para nós. E nós fazemos para Ele e por Ele. Então o Senhor já fez, já nos chamou. O Senhor já nos deu a vitória. Então, irmãos, não resista ao chamado do Senhor. Não existe coisa melhor do que ouvir a voz de Deus, obedecer. Porque todas as coisas para o crente obediente contribuem favoravelmente. Então vamos obedecer, que nós possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores do Senhor na terra.
que nós possamos ouvir o seu chamado e possamos por fé obedecer e sermos participantes de uma grande obra e que o Senhor glorifique o seu nome na minha e na sua vida. Aleluia. E até Jesus voltar. Hoje nós estamos aqui diante do altar do Senhor, da mesa do Senhor, crendo que Ele tem algo especial. E hoje é um culto que nós denominamos o culto da família, culto de Santa Ceia, culto da comunhão. E como família do Senhor que somos, mesmo vivendo neste mundo em que nós nos encontramos, onde o pecado está cada dia pior, os homens estão cada dia mais corrompidos, mas nós nos levantamos como igreja do Senhor que somos, como luz do mundo e como sal da terra. Abraão estava vivendo ali naquele lugar, naquela cidade, juntamente com a sua família. Ele não vivia todo mundo santinho, não, todo mundo servindo ao mesmo Deus. E quando nós vamos, irmãos, ali para o livro de Josué, quando nós vemos Josué, eu vou falar com as minhas palavras, quando nós vemos Josué chegar, chamar o povo a se congregar, que o povo estava se corrompendo, estavam chamando o povo, servindo outros deuses. E Josué chegou e chamou o povo a atenção. E disse, olha, eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu sei que vocês devem escolher hoje. Mas eu vou dizer para vocês a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você pode dizer isso nessa noite? Você pode bater assim no seu peito? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Irmãos, não importa a situação que esteja vivendo a sua família. Eu não sei se você está orando por salvação. Eu não sei se você tem um filho que está no mundo das drogas. Se tem alguém que está na sua família que está prisioneiro. Se tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Eu não sei a sua situação, mas você tem, irmãos, a autoridade dos céus de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho, pastor Ismaelino, dizer hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, o Senhor é grande, o Senhor é fiel.